Benedetti no Real Madrid por 100 milhões de euros. O Everton interessa ao Bahia e dessa vez é sério. Novidade por Savarino e Barbosa e o substituto de Aníbal Moreno. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Sem mais delongas, vamos começar falando dessa situação envolvendo o zagueiro Benedetti. Benedetti é um bom zagueiro, a gente já falou disso algumas vezes aqui no canal, né? Ele despertou interesse de Arsenal e Barcelona na última janela de transferências, mas agora o bicho vai pegar, porque segundo o Diário AS e o Bernabéu Digital, que são duas fontes confiáveis da Espanha, o Benedetti entrou na mira do Real Madrid para a próxima temporada e o Palmeiras só deve negociar, ou pelo menos só deve aceitar negociar o jogador pelo valor da multa rescisória ou bem próximo dela. Hoje o valor é de 100 milhões de euros, algo próximo aí de 600 milhões de reais, que é um valor absurdo. É bem verdade que o Real Madrid não costuma também alavancar suas negociações contratando jogadores pelo valor da multa, mas mesmo assim, que se diga de passagem que a zaga do Palmeiras, sobretudo a base do Palmeiras, quando se fala de zagueiros, é diferenciada. A gente vendeu o Vitor Reis recentemente para o Grupo City. Vendemos, por exemplo, o Naves, ou melhor, emprestamos o Naves, que foi um baita erro, né? O Palmeiras tem formado zagueiros incríveis e o Benedetti faz parte dessa lista de jogadores com muita credibilidade. A fonte tá aí, mas agora eu quero saber a sua opinião, meu irmão. Faz sentido para o Palmeiras negociar o jogador? É claro, né? Que se for pela multa rescisória, eu acho que não tem uma resposta diferente de sim, né? Mas é um bom zagueiro e com a saída do Mikael vai ficar uma lacuna. Nós já vamos falar de quem provavelmente ou de quem pode preencher essa lacuna, tá? Agora falando sobre o Everton, gente, o que tem é o seguinte: o Bahia, tá? Mais especificamente o Grupo City, topou pagar um valor que o Palmeiras pediu. Esse valor tá no sigilo pela venda do goleiro, né? No caso, a contratação do Bahia. Mas mais importante que isso, gente, presta atenção. Eles toparam pagar o salário maior do que o Everton tem hoje vestindo a camisa do Palmeiras e mais 3 anos de contrato. Essa informação você pode encontrar em qualquer veículo de imprensa, né? Saiu agora há pouco e é muita gente comentando a respeito disso. E eu confesso pra você que eu fiquei até um pouco preocupado. Eu sei que o Carlos Miguel é o nosso goleiro, eu sei que o Palmeiras renovou com o Lomba e talvez tenha sido uma jogada de mestre essa renovação, tá? Porque se de fato o Everton for vendido, não sei se isso vai acontecer e eu sou contra, tá? Mas se de fato o jogador for seduzido por um salário e pela titularidade em outro clube, o Palmeiras não vai ter um segundo goleiro à altura, né? O Marcelo Lomba é. Tudo isso, eu acho que a gente pode começar a entender que o Palmeiras provavelmente vai jogar então com Carlos Miguel de titular. Diz a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante. Agora sobre o Savarino, tá? O Botafogo deu sinal verde para o Fluminense contratar o jogador que vale aproximadamente 55, 60 milhões de reais. O Fluminense está com a faca e o queijo na mão. Tá? Então ontem, no vídeo de ontem, a gente falou da possibilidade do Savarino vir para o Palmeiras, né? Muita gente empolgou, eu também, demais, mas infelizmente o jornalista Flávio Latifi do UOL Sport veio a público dizer que o Palmeiras não tem interesse no jogador. O Flávio Latifi já acertou muita coisa e também já errou muito, tá? Então vamos acompanhar a situação de perto e eu vou trazer todas as informações a respeito dessa negociação com o Savarino porque me interessa. Palmeiras tem grana para colocar e trazer o jogador? Tem. Agora, o que tá me chamando a atenção é a postura do John Textor, meio maluca, né? Porque, não sei se vocês acompanharam, mas o Alexander Barbosa, o zagueiro, baita zagueiro, melhor jogador defensivo do sistema do Botafogo, né? No sistema defensivo. Bom jogador. Ele tá simplesmente sendo, entre aspas, utilizado ali como moeda de troca. Pode ser, tá? E aí é uma possibilidade grande que o Barbosa entre sim no mercado de transferências. Afinal de contas, o Botafogo ainda não conseguiu renovar o contrato dele. Então ele tem um ano de contrato. E é óbvio, o Botafogo, se não quiser renovar, faz total sentido vender o atleta agora, antes que entre nos 6 meses finais, né? E ele possa renovar, ou melhor, que ele possa fechar de graça com qualquer outro clube. O Palmeiras está atento e possivelmente fará sim uma oferta pelo Alexander Barbosa. Nós também estamos acompanhando de perto, tá? E vamos trazer informação tão logo ela chegue, gente.
Ó, antes da gente chegar na questão do substituto do Aníbal Moreno, vamos levar uma coisa em consideração. O Palmeiras tem, no mínimo, excelentes jogadores de base para compor elenco. Mas é essencial mesclar juventude, né? Com todo respeito aos nossos jogadores mais velhos, mas é essencial mesclar essa juventude com a personalidade daqueles jogadores mais cascudos. E se o Palmeiras conseguir trazer o Savarino e o Barbosa junto da nossa base, pra mim já é um time bem encaixado. Agora, vai ser um Palmeiras-Botafogo ali, né? Marlon Freitas, Savarino, Barbosa, pode dar certo. Eu gosto de outros nomes, já falei diversas vezes aqui no canal, então não vou ficar enchendo linguiça aqui no vídeo, né? Mas você sabe, diversos nomes ali como Ezequiel Barco, John Arias, que a gente está especulando, está trazendo para você informação e que com certeza absoluta vestiriam a camisa do Palmeiras e jogariam sem medo. Agora para falar do substituto do Aníbal Moreno. Você sabe que o Palmeiras está tentando, está trabalhando nos bastidores em silêncio. Pouca gente está sabendo, né? Pouca gente está falando a respeito da possibilidade do Fabinho. Teve ligação do Abel Ferreira, teve contato, teve de tudo para a gente tentar fechar a contratação do jogador. Você sabe que ele ainda não assinou com o Palmeiras porque tem uma questão que está impedindo isso, que é basicamente o dinheiro que ele tem a receber no Al Ittihad. Não é pouca grana e o Palmeiras está fazendo um esforço gigantesco para trazer o jogador. Por isso, né, que a gente de repente está vendo um silêncio no mercado do Palmeiras agora, né? Eu espero realmente que seja isso. Caso o Fabinho não chegue, quem é o principal nome para assumir essa função de camisa 5, né? Então a gente tem o Emiliano Martinez, a gente tem o Bruno Fux, a gente tem o Larsson e a gente tem o Lucas Evangelista, que assim como o Zé Rafael pode mudar de posição, é um jogador muito polivalente, né? Então sim, a gente pode ter um jogador como o Evangelista, que flutuou já como 10, já soube jogar de 8, né, a posição oficial dele, a posição onde ele mais entrega resultado, né? E ele pode ser sim o camisa 5 do Palmeiras, tá bom? Essa é a informação que a gente tem de bastidor. O Palmeiras voltou aos treinamentos, está treinando forte, tá? E é óbvio, né? A gente tem aí algumas dúvidas. Bruno Fux ou Emiliano Martinez / Evangelista? Carlos Miguel ou o Everton? Quem vai jogar como camisa 10 do Palmeiras? O Flaco vai ser recuado e por exemplo, o Paulinho vai jogar de atacante com o Andrés junto com o Marlon Freitas? Como que o Palmeiras vai jogar? Eu vou responder algumas dessas dúvidas e eu vou colocar o meu pitaco agora na nossa mesa tática. Gente, então aqui tá uma faceta, uma possibilidade de jogo do Palmeiras, tá? É óbvio que numa partida oficial, é aquilo que eu expliquei para vocês já algumas vezes aqui no canal, né? Há uma variação tática, um carrossel, há uma movimentação dos jogadores, de modo que o Palmeiras ganha mais dinamismo, tá? Então vamos lá. Eu vou só tirar o Luiz Pacheco daqui, porque eu realmente não acredito que ele será esse jogador. A gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Pelo menos não o jogador de início de temporada. Mas falando da partida contra a Portuguesa, que vai ocorrer agora no dia 10, o Palmeiras talvez jogue sim com um time meio misto aí, tá? Mesclando alguns atletas e trazendo novas possibilidades. Eu ainda deixei aqui no nosso elenco alguns jogadores como Nino, Fabinho, Matheus Pereira, que pode ser que joguem no Palmeiras na próxima temporada, mas que a gente não tem certeza, tá? Mas hoje eu quero trazer um menino aqui para compor esse elenco, vamos falar assim, né? Compor esse time aqui, que é o Larsson. Eu tenho para mim que o Palmeiras vai utilizar muito o Larsson após a Copinha e, ó, dependendo do cenário, até no Paulistão, tá? O Larsson é um jogador que traz muito dinamismo e ele jogaria aqui ao lado ou no lugar, na verdade, né, do Marlon Freitas, tá? Marlon Freitas foi contratado, ele deve ser titular, não vai ter ideia. E aqui eu escalei o Palmeiras num 4-4-2 losango, que é a forma que eu imagino que o Verdão deva começar essa temporada, tá? Com o Andréas Pereira flutuando como 10 e aqui no lugar do Paulinho, que só deve voltar em fevereiro, eu vou escalar o Flaco Lopes, vamos só encontrá-lo aqui. Beleza? Então, Flaco e Vitor Roque, na verdade é assim que o time vai ficar, né? O Larsson, eu deixei ele aqui meio que nas costas do Marlon Freitas, porque assim, imagina uma partida como contra a Portuguesa, por exemplo, que o Palmeiras assim, ele, poxa, basicamente tem um time reserva superior, com máximo respeito, tá? O pessoal da Portuguesa, que é um time que tá crescendo, tá? Em breve a gente vai ter bons duelos aí no Paulistão. Eu acho que o Abel com certeza vai começar a dar minutos em campo para alguns atletas, tá? O Luiz Pacheco, que eu tirei de campo, ele provavelmente vai jogar algumas partidas desse Paulistão e a gente vai poder ver um pouco mais do garoto. Entretanto,
é aquilo que eu expliquei pra vocês, né? O Palmeiras vai com certeza flutuar com o Andreas Pereira como camisa 10, próximo da área, e aí veja bem, aí é a questão do Henrique, tá? E não do Abel. O Andreas Pereira, ele não tem que voltar muito mais do meio-campo, não. Ele tem que parar por aqui, porque ele é um jogador articulador que vai encontrar passe pro Vitor Roque e pro Flaco Lopes e que tem total condição de finalização de fora da área. Jogando com o Marlon Freitas, o Palmeiras tem o Bruno Fux recuado e o Marlon Freitas começando essa jogada a partir do meio-campo, né? Agora, jogando com o Larsson, a gente tem um dinamismo muito diferente, tá? Porque o Larsson já jogou também como camisa 10 e ele sabe flutuar na posição do Andreas e o Andreas sabe jogar de 8. Ou seja, a gente tem um time com um dinamismo maior no meio-campo, podendo rodar, trocar de posição. E aí o Alan para infiltrar e ganhar espaço, né? Esse Palmeiras 2026 é um time que realmente precisa mostrar algo de diferente. A gente reclamou muito disso aqui, ó. Gustavo Gomes na área entre os atacantes, né? E aí bola na área. E seja o que Deus quiser. Chutão de longe. A gente reclamou bastante disso na temporada passada e com razão. Não dá para um time como o Palmeiras, com investimento de 700 milhões, jogar sempre no chuveirinho. O Palmeiras fez algumas partidas triangulando bola e passando a bola literalmente aqui nos pés desses 4 jogadores aqui que deram muito certo para a finalização do Vitor Roque, né? Então eram o Evangelista da vida, o Andreas, o Alan e o Flaco Lopes. Esses jogadores, quando eles se encontram, quando eles estão próximos, eles conseguem tabelar e encontrar jogadas, tá? Então, nesse time aqui com o Palmeiras, meio que num 4-4-2 losango aqui, a gente percebe uma coisa muito diferenciada que o Marlon Freitas vai trazer, que é a qualidade no lançamento, tá? Bruno Fux também sabe bater na bola e tem muita gente que prefere até o Emiliano Martinez ou que o Palmeiras busque o camisa 5 para a posição. Eu sou do time que prefere um novo camisa 5, você já sabe, já falei muito em vídeos aqui no canal, que o nome pra mim é o Fabinho. Eu quero muito, mas muito mesmo, ver o Fabinho com a camisa do Palmeiras, tá bom? Entretanto, é o que a gente tem de bom nesse momento. O Bruno Fux vai dar um dinamismo muito bacana também ao Palmeiras, porque ele é uma espécie de coluna vertebral. Ele vai conseguir recuar e muitas vezes formar a linha de 3, que a gente está sempre falando aqui, né? Com os alas avançando. E o que eu mais quero ver nesse momento é o Alan jogando de meia. Ele é muito bom na lateral porque ele é muito rápido e driblador. Mas ele como um meio campo aqui ao lado do Andreas, e olha esse desenho que bonito esse desenho tático ficou, né? Com 3 zagueiros, os alas, o Marlon Freitas aqui, que não é um marcador, mas assim, eu tô falando numa situação aqui que o Palmeiras tá perdendo um jogo, por exemplo, né? E precisa ir atrás do resultado. Veja como fica interessante, o Marlon Freitas toca muito bem a bola. O Andreas como 10 e o Alan também jogando ali na função de 10, né? 2 meias armadores e ali 2 atacantes. Olha esse quadrado de frente, Andreas Pereira, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes. O Palmeiras precisa urgentemente dar um jeito de conseguir laterais, né? Tanto esquerdo como direito, porque para mim o Giai não vai conseguir jogar nessa posição, tá? Como lateral. Para mim ele vai ter que ser improvisado como um zagueiro e para isso acontecer, o Bruno Fux vai ter que dar adeus ao time do Palmeiras, né? Pra gente formar uma espécie de mesma coisa, né? Vamos colocar aqui uma espécie de 5-3-2, né? Com aí sim o Giai aqui, dando mais espaço ainda para o Kelvin. Nesse sentido, pode dar certo, tá? Com esse espaço que o Giai... porque ele vai cobrir a marcação, né? Então com esse espaço que o Kelvin vai ter, com certeza absoluta, ó, Piquerez também flutuando do outro lado, com certeza absoluta o Palmeiras ganha jardas em campo, né? E aí você pode cruzar a bola na área, aí sim você pode triangular ela no meio, enfim... Esse desenho tático também me agrada, né? Mas recentemente, numa das nossas lives, o Diogo passou uma escalação que eu gostei muito, cara. Era uma espécie de 4-2-3-1, tá? Então a gente tinha aqui os nossos 4 homens de zaga, mas a gente tinha 2 volantes de ofício. Só que volantes que sabem trabalhar a bola, né? Então aqui, por exemplo, seria o Marlon Freitas e o Bruno Fux, né? Só que aí a gente teria uma linha com meias. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Com o Flaco Lopes como uma espécie de camisa 10. É interessante? É. É diferente? Também. Pode dar certo? Pode.
Porque o Flaco Lopes, ele realmente ele não tá jogando mais como um centroavante de ofício, né? Ele tem pegado a bola no meio-campo, conduzido, enfim, criado movimentação diferenciada e encontrado passes para o Vitor Roque. E aí ele pode flutuar, ele pode avançar. O Andreas ora vai ser o 10, ora o Andreas vem para 10, né? E o Flaco atua como um ponto esquerda. E não se esqueçam que logo, ó, quem vai estar disponível aqui? Paulinho. Quando o Paulinho estiver disponível, esse Palmeiras vai mudar de cara. Agora, não adianta nada a gente fazer todo esse movimento se o Palmeiras não contratar. É necessário que o Palmeiras traga, no mínimo, de 3 a 4 jogadores de nível, tá? Porque se for parar para pensar, o Palmeiras precisa lateralizar o jogo muitas vezes, né? E não dá para fazer isso com os nossos atletas atuais. Então, para finalizar o vídeo, eu quero desejar a máxima sorte possível para as nossas crias da academia que vão disputar um campeonato muito, mas muito interessante, que é a Copinha. E de repente da Copinha a gente vai conseguir tirar 2, 3, 4, 10 nomes de atletas que merecem vestir a camisa do Palmeiras no profissional. Olho no camisa 10, Eduardo Conceição, olho no 7, que é o Sorriso, olho no Larson. Baita jogadores junto do Eric Belé e do Riquelme Felipe. Eu tô muito ansioso para ver esse novo Palmeiras, né, da Copinha jogar, porque eu acredito muito que o Palmeiras pode entregar um resultado diferenciado. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho de sempre e avante palestra.